Há 12 anos atrás, um homem simples, casado e pai de 5 filhos, trabalhador de uma padaria aqui na Tabatinga, acordando todos os dias 2 da manhã. Aquele homem sem bicicleta, sem carro, sem transporte, morando numa casa de favor. Não era dele, porque também não tinha dinheiro para pagar aluguel, mas casado com uma mulher que conheceu a Cristo, cheia de fé, de entusiasmo. Aquele homem de pouco estudo, de vida simples, um dia dorme como se fosse um dia qualquer, e naquela noite o seu sono era curto, porque antes do sol raiar já tinha que ter pão preparado para a clientela. Deus dá a ele um sonho, só que era um sonho diferente. Maranguape não tem praia, mas ele dormiu e sonhou com uma onda gigante que descia pelas ladeiras de Maranguape, chegava até a conhecida Ladeira Grande. Mas quando aquela onda descia, ela alcançava as ruas da Tabatinga. Foi invadindo as ruas grandes, mas também as ruas pequenas. E aquele homem, vendo aquele sonho, olhava e via aquela água indo, alcançando todos os lugares. Talvez para alguém aquele local significava destruição, significava um fim. Mas para quem enxerga na visão de Deus, não era o fim, era o começo. Aquele irmão ficou inquieto, perguntando o que era aquela onda. Será que será uma revelação? Será que será uma destruição? Ele, ainda engateando na fé, estava nos seus 7 anos, que tinha conhecido a Cristo, ficou se perguntando. Dormiu. Outro dia Deus lhe deu um outro sonho, e esse sonho apontava para o mesmo lugar. Aquele irmão que não tinha sequer uma casa para morar, mas muitos compromissos, veio do trabalho, sentou no sofá de casa, e no sábado pela manhã ele liga a TV, está assistindo o programa de um dos pastores mais conhecidos do Brasil, pastor Silas Malafaia. E quando ele liga a TV, sentado naquele sofá pensando no sonho, aquele pastor aponta o dedo para a TV e diz: se você quer chegar em lugares que ninguém chegou, você precisa entender que você tem que fazer o que ninguém fez. Ele parou, achou que aquilo era com ele, foi orar a Deus e o Senhor confirmou. E a direção que Deus lhe deu foi um sonho. Eu sei qual é a onda. A onda é o Evangelho, que precisa alcançar todas as ruas desse local, e precisa avançar, seguir, para alcançar o maior número de pessoas possíveis. Conversou com um, comentou com o outro, mas as pessoas sempre lhe diziam: é difícil, não dá para fazer, é muito caro. Conversava com outro e alguém dizia: não dá não, só dá se a igreja apoiar, só dá se fulano fizer, só dá se o outro fizer. Ele volta e conversa com Deus, e o Senhor diz a ele: fui eu que lhe dei o sonho, sou eu quem quero fazer. Aquele irmão obstinado, calado, o seu jeito simples, resolve marcar uma cruzada, conhecida por nós como aquele culto no ar livre. A estrutura não era muita, conseguiu a quadra de uma escola conhecida como João Cirino, em um dos distritos mais antigos de Maranguape, conhecido oficialmente por Sapupara, mas popularmente chamado de Tabatinga,
e hoje nos tempos de internet, pelo nosso blogueiro Alan, conhecido como Tabatinga City. Aquele irmão começa um trabalho na quadra da escola, um som que não era seu, sem banda, apenas um tocador, como era conhecido na igreja, tocando, um trabalho simples. E pasmo, a visão era de Deus, o projeto era de Deus, a palavra era de Deus. Mas quando terminou aquele culto, apesar de Deus estar em tudo, ninguém aceitou a Jesus. Aquele irmão volta para casa e não faltou quem dissesse para ele: está vendo? Não disse para ti que não dava certo? Ele pensou. E quando falou com Deus, o que Deus lhe deu não foi desânimo, o que Deus lhe deu foi coragem. Ao invés de ele desanimar, ele começou a planejar, começou a lutar, trabalhando numa luta terrível. Chega o segundo ano, agora já não era mais na quadra da escola, decidiram fazer no lugar aberto. Eles vão para a conhecida Praça do Jereraú fazer uma cruzada, mas os resultados numéricos também pareciam pequenos. Termina aquele trabalho e as críticas se avolumam. As pessoas começam a falar: não dá certo, deixa isso para lá, isso aí não dá certo. Mas aquele irmão se determina ainda mais. O que parecia que estava morrendo, na verdade estava crescendo, porque a semente estava sendo apenas plantada. Deus estava levantando o homem obstinado, e Deus estava começando a visitar o coração de irmãos e irmãs, dando uma visão do reino de Deus. Aquela visão persevera, e vem o terceiro ano. Pela primeira vez, Lídia, eles resolvem ir à praça principal da conhecida Praça da Sapupara. Dessa vez, com os equipamentos alugados, com a banda, com alguns outros simples condições. Mas Deus foi abrindo as portas. Deus foi levantando sonhadores para sonhar junto. Foi levantando amigos para darem as mãos. Foi levantando recursos. Acontecia naquele dia o terceiro Tabatinga para Cristo. Os resultados começaram a aparecer, eram poucos, mas o tempo passou e Deus foi abrindo as portas. E veio o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo primeiro. E quando parecia que faltava fôlego, Deus sopra mais um pouco, e estamos chegando hoje ao 12º Tabatinga para Cristo. Tabatinga ficou pequeno, e Deus resolveu alargar as portas e liberar esse projeto além dos limites do município de Maranguape. Essa obra subiu a serra, chegou à Serra Grande, nos altos da belíssima e fria cidade de Tianguá. Foi aquecida pela pregação do Evangelho. Se não bastasse a serra, foi até o litoral, e chegando até a cidade de Camusim, já estamos no segundo Camusim para Cristo. E cresceu tanto que o nome teve que mudar. De Tabatinga para Cristo, hoje nós chamamos de AUNIC, Associação Unidos a Cristo. E o desejo dessa associação é muito mais do que uma filantropia. É levar o remédio que não só dá comida material ao homem, mas dá o alimento que leva para a vida eterna. E eu quero convidar você a sonhar junto